O ruim de vocês é que vocês querem ter testemunho, mas não querem sofrer por amor a Cristo. Os sofrimentos muitas vezes são transformados em testemunhos. Mas também aqui o sofrimento de Paulo é transformado em portas abertas para levar o Evangelho a toda criatura. Se inscreva no canal Sã Doutrina de Cristo. Deixe seu like. Deus abençoe. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 2. 1 e 2, tá? Para você entender, 1 e 2. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, Senhor nosso. Amém? Agora abra comigo aí em 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo 4, versículo 6. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está o quê? Próxima. Diga amém por isso. Olha para mim aqui, por favor. Aqui nós lemos uma palavra de um homem de muita fé, um dos homens que possui uma fé maravilhosa, um amor por Deus tremendo. Esse homem se chama Apóstolo Paulo. Este homem a qual deixou pérolas, olha para cá, tá? Pérolas maravilhosas do cristianismo para nós. Paulo, a qual perseguia a igreja, e agora é perseguido por amar a esse Deus. Essas palavras de Paulo mostram algo para nós. Essas palavras vai mostrar que Paulo já sabe que a sua hora já é chegada. Paulo sabe que a sua partida está bem próxima. O que quer dizer isso? Paulo já está pronto para morrer. Paulo já está certo da sua morte. Entendemos que Paulo foi um grande pregador do Evangelho, mas maior do que Paulo é o Evangelho que Paulo pregava, porque Paulo morreu e o Evangelho continua vivo até hoje, e vai continuar vivo, transformando as piores pessoas em servos de Deus. Então, por mais que Paulo para mim é um dos homens de grande fé, maior do que Paulo é o Evangelho que ele pregava. Pois Paulo morreu, o Evangelho não. O Evangelho continua vivo e continuará vivo, transformando vida de pessoas. Então nós vemos aqui que Paulo sabia da sua partida. E olha que interessante aqui para mim, olha para mim para você entender. Paulo vai dar várias cartas para as igrejas, apoiando, encorajando os cristãos a prosseguir, encorajando a igreja, alertando dos falsos mestres, dos falsos profetas. Então Paulo vai amar de tal forma a igreja. Aprenda uma coisa: nós somos chamados também para amar a igreja, para amar. Então Paulo aqui, ele sabendo que é chegada a sua hora, ele enviou várias cartas para várias igrejas, mas agora essa carta é um cunho pessoal, é uma carta pessoal para alguém, entendeu ou não? Várias cartas de Paulo é para a igreja em geral, mas 2 Timóteo, você vai ler aqui que é uma carta pessoal. A quem? A quem? A Timóteo. Então Paulo quer tratar algumas coisas com o jovem Timóteo. Paulo agora não vai tratar normalmente com as igrejas, agora é um cunho pessoal. Agora a carta é para o jovem Timóteo. Conselhos para um jovem pregador do Evangelho. E você vai entender hoje, quando
Paulo aconselhar Timóteo aqui, na palavra, você vai pegar como Deus aconselhando você. Entendeu ou não? Quando Paulo aconselhar Timóteo, instruir Timóteo naquilo que deve fazer no ministério, você vai entender que Deus está falando isso para você. Então vamos meditar nesse texto hoje. Nós vemos no versículo 1 e 2 que ele fala que ele é apóstolo pela vontade de Deus, de Jesus. Ninguém aqui é pastor por sua própria vontade. Ninguém aqui cumpre o ministério por sua própria vontade. Se estamos aqui cumprindo o ministério, é pela vontade do Senhor. Se eu pastoreio uma igreja, não é pela minha vontade, não é porque assim eu determinei ou eu quis, mas segundo a vontade de Deus. Se o pastor está aqui hoje, Érico, pastoreando a igreja, isso é pela vontade de Deus. Então Paulo deixou bem claro isso, que ele era apóstolo pela vontade do Senhor, pela vontade de Deus. Então já aprenda isso. Se estamos aqui hoje, esse ministério a qual o Senhor entregou em nossas mãos, é pela vontade do Senhor. E Paulo aqui no versículo 2 vai falar que essa carta é para Timóteo, o seu filho na fé. Então Paulo vai mostrar que essa carta tem um cunho pessoal. Essa carta não é para toda a igreja, é para tratar algo com Timóteo, pois sabia que a sua partida era chegada. Então Paulo quer tratar com Timóteo, e ele vai tratar Timóteo com carinho. Ele é o meu filho na fé. Timóteo é o meu filho na fé. Olha o carinho que Paulo trata Timóteo. Olha a importância que Timóteo tinha, tanto para Paulo como para o Evangelho. Carinho que falta entre muitos irmãos. Carinho que falta entre muitos de nós. Que cada um por si e acabou. Olha o carinho que Paulo tem por Timóteo. Ele chama Timóteo de meu filho na fé. Então Timóteo, essa carta é para o jovem Timóteo. No versículo 3, eu estou resumindo aqui para ser rápido. Paulo vai comentar que ele orou por Timóteo de dia e de noite. Então mostra que Paulo é um homem de plena oração. Paulo era um homem que orava em constante oração. Não adianta um homem pregar e não orar. Não adianta um homem evangelizar e não orar. Tudo é a base da oração. Paulo era um homem de oração. Ele diz: olha, eu oro por você, eu tenho lembrado de você em oração de dia e de noite. Versículo 3. Olha para mim para você entender aqui, depois você lê em casa. Então no versículo 3, Paulo vai dizer: ó, eu faço memória de ti, eu lembro de você nas minhas orações, noite e dia. Olha, Paulo vai interceder por Timóteo todos os dias, de noite e de dia e de noite. Enquanto nós oramos por bênçãos materiais, Paulo vai orar, interceder por almas, vai interceder pelo jovem Timóteo, porque Paulo sabe que a sua partida estava chegando, e Timóteo tinha agora um grande ministério a prosseguir. Então Paulo, ele ora por Timóteo de dia e de noite. Enquanto nós oramos: Senhor, me dê um carro, me dê uma casa, Paulo vai mostrar a intercessão. Para mim, amados, uma das melhores orações que nós fizemos não é quando oramos para nós mesmos ou para aquilo que eu quero. É quando eu oro por pessoas. É quando eu clamo por Deus para que guarde e proteja aqueles que Deus escolheu, aqueles que Deus chamou. Então aqui Paulo vai falar: eu oro por você de dia e de noite. E Paulo no versículo 5, ele vai elogiar Timóteo. Elogiar o quê? O cabelo? Não. Os olhos? Não. Vai elogiar a fé de Timóteo,
uma fé não fingida, uma fé verdadeira. Então Timóteo, ele tinha uma fé verdadeira. Quando Paulo olhou para Timóteo, Paulo enxergou quem? Timóteo. Este homem tem uma fé verdadeira. Você vai entender o porquê. A fé verdadeira está na palavra. Não me venha com churumelas, não me venha com historinha da carrochinha. Eu quero o Evangelho, eu quero a palavra de Deus. Não me venha com conto de fadas, com historinhas, eu quero o Evangelho. O Evangelho, porque os que têm a fé verdadeira, a fé das pessoas, estão firmadas onde? Na palavra. Quando Timóteo ainda era criança, jovem, bem jovem, quem ensinou Timóteo as Escrituras? A palavra. Sua avó, Lloyd, e sua mãe, Eunice. Desde pequeno, Timóteo é instruído na palavra. Ele vai conhecer Paulo, e Paulo vai dar continuidade, ensinando a Timóteo a palavra. E por isso a fé dele era uma fé verdadeira, porque estava embasado na palavra de Deus. Aqueles que precisam de revelações humanas, outro tipo de revelações, de sonhos, ou outras coisas, além do Evangelho, além da palavra, essa fé não é genuína, essa fé não é verdadeira. A nossa fé está na palavra. A fé verdadeira de Timóteo é porque a tua fé estava onde? Na palavra. Que desde a sua meninice, desde criança, a sua avó e a sua mãe já o instruía no Evangelho. Então a fé verdadeira está na palavra. Eu não quero saber de outra coisa. Pregue para mim a palavra, ou não me fale nada. Abra o Evangelho e pregue, ou não me dê nada, ou vá embora sem falar nada. Não me venha que Deus mandou dizer alguma coisa, se não for na palavra, se não tiver na palavra de Deus. Então aqui está a fé verdadeira de Timóteo, uma fé firmada no Evangelho, uma fé firmada na obra de Cristo, naquilo que Cristo fez. Então Timóteo é elogiado por Paulo. Só Paulo elogiando Timóteo. Paulo, um exemplo de pregador. Timóteo, eu trago à memória algo sobre você, Timóteo, que a sua fé não é fingida, a tua fé é verdadeira, a tua fé no Evangelho. Se como você aprendeu a palavra com sua mãe, com sua avó, você aprendeu comigo também o Evangelho, e é por isso que a tua fé é verdadeira. Se a tua fé não estiver na palavra, a tua fé não é verdadeira, a tua fé, ela é falsa. Vamos ler comigo 1 Timóteo 1, 7 e 8. Porque Deus não nos deu, Timóteo, o espírito de temor, mas de fortaleza, de força, e de amor e de moderação. Portanto, Timóteo, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, e nem de mim, que sou prisioneiro seu de Cristo. Antes, participa comigo das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Diga amém por isso. Eu vou te explicar aqui o que Paulo quis dizer para Timóteo. Olha para mim aqui. Timóteo tinha uma confissão ou profissão de fé, que era um servo de Cristo, um cristão. E Timóteo não deveria se envergonhar disso. Você sabia que tem pessoas que se envergonham por falar que ele é cristão? Eles não querem mostrar para os outros que eles servem a Deus porque têm vergonha. Timóteo, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor Jesus. E também não se envergonhe de mim. Olha para mim para você entender. Paulo estava como? Aqui preso. Paulo iria ser morto, estava preso. Então Paulo
era um prisioneiro. Timóteo era tido como filho na fé. Então, por Timóteo estar aliado a Paulo, os opositores, tanto incrédulos como pessoas da igreja, se levantaram contra Timóteo, iriam se levantar contra Timóteo, porque para eles Timóteo era amigo, era interligado com um condenado, como Paulo. Mas esqueceram que Paulo era prisioneiro não dos homens, mas de Cristo. Paulo estava ali por ter agido com bondade, por ter sido um homem de Deus. Então Timóteo devia ter força para lutar contra os opositores, pessoas que se levantariam contra Timóteo, porque Timóteo era filho na fé de um homem que estava preso, um presidiário. E também Timóteo ia encontrar opositores, porque Timóteo, ele só tinha um evangelho para pregar para o povo, não tinha mais nada. Entenda, aqueles que querem pregar o evangelho puro e verdadeiro, esses terão grandes opositores. Você sabia, amados? Enquanto nós pregamos a pessoas, não aqui, tá? Aqui não, mas que rangem os dentes por aquilo que pregamos. Eles odeiam o que nós pregamos, eles odeiam que pregamos sobre a cruz, sobre o evangelho, eles não gostam, eles rangem os dentes, são os opositores. Mas escuta o que Paulo diz, eles vão se levantar, não se envergonhem de mim, pode ler no 8, não se envergonhem nem de Cristo e nem de mim, que sou o prisioneiro de Cristo. Não se envergonhem de ser cristão, nem se envergonhem de mim, porque vão se levantar opositores contra vocês. Viu, Timóteo? Como se levantaram contra mim, que preguei o evangelho, também vão se levantar contra você. Mas Paulo fala o quê? Mas fique em paz, porque Deus não te deu espírito de medo, mas de força. Quer dizer, Timóteo, pode aplaudir o Senhor? Sabe o que quer dizer isso? Timóteo, eu preguei o evangelho, fui encarcerado, eu apanhei, eu sofri, mas o Espírito Santo foi que me deu força para suportar tudo que eu passei, os opositores, as lutas, os homens. Quem me deu força foi o Espírito Santo de Deus. Timóteo, eu vou partir, Timóteo. Você vai ficar aí governando a igreja. Você é um pastor de Deus. Escuta isso. Se levantaram contra mim, porque eu preguei a verdade, vão se levantar contra você, opositores. Não se envergonhe de mim, nem de Cristo. Pregue a palavra. Mas Timóteo, saiba de uma coisa: assim como eu resisti os opositores, por causa da fortaleza, da coragem que o Espírito Santo me deu, assim não esqueça de que o Espírito Santo não nos deu, nem para mim nem para você, espírito de medo, mas sim de fortaleza. Resumindo, Timóteo vai permanecer firme, porque sobre ele está o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo não vai dar medo a ele, pelo contrário, vai dar coragem, vai dar força para que Timóteo aceite lutar contra os opositores. Eu quero te lembrar também isso, pastores, diaconisa, quem prega o evangelho aqui, vai ter opositores que não vão aceitar o que vocês pregam, o que nós pregamos. Guarda isso, mas nunca esqueça de que o Espírito Santo dará coragem a vocês a pregar a verdade, e vai dar força para suportar qualquer arma forjada contra vocês.
versículo 13, 1:13. Diz assim, aqui é Paulo a Timóteo, tá? Falando com Timóteo na carta. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido. Só até aqui. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tem ouvido. Olha para mim aqui, por favor. O que Paulo fala para Timóteo aqui na carta? Que é um cunho pessoal, lembra? Essa mensagem é para Timóteo, mas serve também para nós. Timóteo, permaneça na sã doutrina, permaneça nas escrituras, não saia delas. Entenda bem, muitas pessoas estavam saindo, se desviando do evangelho que Paulo pregava. Mas Timóteo ouve assim de Paulo: Paulo, eles podem desviar do evangelho, você não, você não vai se desviar. Então conserva, permaneça no evangelho que eu tenho ensinado a vocês. Quantas pessoas, amados, estão abandonando essa doutrina, para voltar às fábulas, aos contos de fada, aonde pastores diabólicos têm pregado. Timóteo, conserva, permanece. Muitos estão desviando, Timóteo, mas você não. Você vai permanecer. A ordem de Cristo para você é essa: permaneça nas escrituras sagradas, permaneça no evangelho. Você não foi chamado para ouvir um falso evangelho, você foi chamado para ouvir a voz do teu bom pastor, e a voz dele está onde? Nas escrituras. A voz dele está aqui, ó, na escritura. Timóteo, muitos estão se desviando para a direita, para a esquerda, mas você não. Você vai permanecer na sã doutrina, nas sagradas escrituras. Então o conselho de Deus hoje, a ordem de Deus, aliás, para você é: permaneça na sã doutrina. Não importa, sacrifique só 2, 3, 4, não importa, permaneça. Não importa o que aconteça, permaneça na sã doutrina de Cristo. Amados, eu tenho ouro puro para você. Eu tenho o ouro mais puro do mundo, mais valioso. Só que esse é o evangelho, é a sã doutrina. Só que muitos rejeitam. Sabe por quê? É lançar pérola aos porcos. A pérola tem um grande valor, mas os porcos não sabem o valor que tem a pérola. A pérola é o evangelho. Os porcos são aqueles que não vão aderir ao evangelho de Cristo. Eles não entenderam o valor que tem as escrituras para nós. Me dê o evangelho ou não me dê nada. Me dê as escrituras, pastor Érico, ou não suba aqui, não pregue para mim. Não pregue para mim. Então o evangelho de Cristo foi rejeitado por muitos. Timóteo, se rejeitaram o que eu prego, porque eu prego a palavra, você também vai pregar a palavra que eu sei, também vão te rejeitar. Olha Paulo preparando Timóteo para as dificuldades que iam enfrentar no ministério de Timóteo. Pastor, escuta isso, diaconisa, eu mesmo quem prego o evangelho. Vocês podem ser rejeitados pelos homens, mas o importante é pregar a verdade. O importante é pregar as escrituras. O evangelho que ele pregava, Timóteo, também vão rejeitar o que você prega. Pastor Érico, muitas pessoas vão dar as costas por o evangelho que você prega, diaconisa, vão dar as costas por o evangelho que você prega, mas não importa, pregue a palavra, pregue a verdade, não importa quem vai virar as costas. Timóteo está sendo preparado por Paulo. Paulo preste para morrer, amados. Ele vai se preocupar em preparar Timóteo para o evangelho, para o chamado dele de pastorear.
Que amor de Paulo, que homem amoroso, um homem no fim da sua vida, ele vai se preocupar com teu filho na fé. Ele vai dizer: Timóteo, olha, Timóteo, me rejeitaram o que eu preguei, vão te rejeitar também. Segunda Timóteo 2:4. 2 Timóteo 2, versículo 4. Ninguém que milita ou que luta se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Diga amém por isso. Olha para mim, você vai entender aqui. No verso 3, Paulo vai dizer, comparar Timóteo e ele como um soldado de Cristo. Ele vai dizer, um soldado, ele vai cumprir o seu chamado, o seu dever, e o foco dele é cumprir só o seu dever. O foco de um soldado é focar no seu dever, não em outras coisas. Assim como um soldado, temos que ser nós. O nosso alvo, irmãos, é agradar somente a Cristo. E muitas vezes, por agradar a Cristo, você vai sim desagradar os homens. Você pode ver que aqui Paulo fala que Timóteo, ele foi chamado para agradar aquele que alistou para a guerra. Quer dizer, Deus, Jesus. Timóteo foi chamado para agradar somente um. Quem o chamou? Quem chamou foi Deus, foi Jesus. Eu não sou chamado para agradar homens, porque quem quer agradar homens se torna servo dos homens. Então, olha Timóteo, o que houve de Paulo. Ninguém se embaraça com as coisas dessa vida. Tem um alvo, tem um objetivo. Assim como o soldado só tem um dever de fazer o que é mandado, você também, Timóteo, eu também tive. Então, o dever nosso é agradar quem? A Deus e mais ninguém. Agora abra aí em 2 Timóteo ainda, capítulo 2, versículo 9 e 10. Pelo que sofro trabalhos e até prisões como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está o quê? Presa. Já entendeu ou não? Vou te explicar, olha para mim. Paulo enfrentou prisões como malfeitor porque ele pregou o evangelho. É como se pegasse Timóteo, falasse: Timóteo, eu enfrentei prisões por pregar o evangelho. Timóteo, você também pode enfrentar prisões por pregar o evangelho. Olha as verdades que Paulo fala para Timóteo. Olha a preocupação de Paulo em não esconder nada de Timóteo, em falar só a verdade para ele. Se você for seguir a Cristo, Timóteo, continuar a escuta por esse evangelho que você prega. Por esse evangelho eu fui preso. Como eu fui preso, podem também te prender por esse evangelho. Será que você quer esse evangelho ainda? Será que esse evangelho ainda você deseja ele? Mesmo Timóteo correndo o risco de ser preso, Paulo aqui vai mostrar para Timóteo que da mesma forma que ele foi preso por pregar o evangelho, a palavra, Timóteo também poderia ser preso. Mas em tudo isso, lembra o capítulo 1, versículo 7? Timóteo, Deus não nos deu o espírito de medo, mas sim de fortaleza. Timóteo, suporte
pela força do Espírito Santo de Deus, todas as aflições, perseguições, tribulações que vierem sobre o teu ministério, suportem tudo isso, suportemos através da força do Espírito Santo. Paulo suportou. Timóteo, o mesmo Espírito que está em mim é o que está em você. Ele vai te dar coragem. E mais, Ele vai te dar força para enfrentar prisões, o que for, pelo Evangelho. Quantas pessoas que abandonam o Evangelho, abandonam o barco rapidão, é simples, não tiveram o Espírito Santo. Não tiveram. Porque os que têm, receberão forças. Esses daí vão receber força, até se for o caso para ser preso em nome de Cristo, como Paulo foi. Então Timóteo vai ouvir de Paulo isso. Olha os conselhos que Paulo dá para Timóteo. Timóteo, vão se opor contra você. Timóteo, vão se levantar contra você. Assim como eu fui preso, você também pode ser preso por esse evangelho que eu estou pregando. Mas Timóteo, não esqueça, o Espírito Santo é Espírito não de medo, mas de fortaleza. Em outras palavras, suportem tudo isso pela força do Espírito Santo de Deus. Volta lá, Samuca, por favor. 2 Timóteo, para ser rápido, tá? 3. Capítulo 3, versículo 11. Três, 11. 11 e 12. Perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra, a qual Paulo foi apedrejado ali, né? Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Olha agora, e também todos, Timóteo, escuta isso, Timóteo, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Paulo vai na carta de Timóteo e fala: Timóteo, é o seguinte, se você quer realmente viver para Cristo, guarda isso, você vai ser perseguido, você vai ser irá sofrer perseguições. O que eu aprendo com isso? Olha que maravilha, olha como Paulo é, olha como Paulo é amoroso, ele não esconde a verdade para Timóteo. Paulo é sincero. Paulo fala: ó, se quiser servir a Cristo é isso, ó, evangelho é isso, é perseguições, é tribulações, é levantes contra a sua vida. Paulo não vai esconder a verdade para Timóteo. Quer dizer, Timóteo, você vai seguir a Cristo? Antônio, você vai seguir a Cristo? Você vai sofrer perseguições, irmão. Está ouvindo? Chegou uma pessoa nova, quer seguir a Cristo, vai sofrer perseguições. Hoje não, os pastores falam: quer servir a Cristo, tudo vai dar certo, ou não é? Você quer seguir a Cristo, agora é um mar de rosas, tudo vai começar a fluir para você, tudo vai começar a dar certo. Sabe o que eu vejo nesses homens? Estão mentindo quanto ao Evangelho. Evangelho não é isso. Olha Timóteo aqui o que houve. Você vai seguir a Cristo? Vou. Então é o seguinte, você vai passar por perseguições. Eu não consigo ver Paulo mentindo para Timóteo. Esses homens que falam isso: venham para Cristo, tudo vai dar certo. Venha para Cristo e tudo vai acontecer do bom e do melhor. Eles estão mentindo para você. Estão enganando você. Nada mais são do que filhos de Satanás. Eles têm um pai, o pai da mentira. Os pregadores têm o dever de pregar a verdade.
E sabe qual é a verdade? Vocês que querem seguir a Cristo, vocês sofrerão inúmeras perseguições. Eu não ouço isso. Eu não ouço isso. Eu só ouço outras coisas. Se querem servir a Cristo, tudo vai dar certo, tudo jóia. A partir de agora é só vitória, não é isso? É só vitória, é só vitória, é só vitória. Amados, alguém já pegou aquela caixinha de promessa com os versículos? Alguém já pegou? Você vai tirar lá, só sai coisa assim, né? Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Olha que promessa boa. Que promessa maravilhosa. Outra promessa que eu vou tirar aqui, deixa eu ver. Você e a sua casa servirá ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Olha que coisa boa. Você nunca vai abrir aquele livrinho de promessa e vai ler assim, ó. Daqui é uma promessa, tá? É uma promessa. Todos aqueles que querem viver, Mamalene, piamente para Cristo, vão sofrer perseguições. Essa promessa ninguém quer. Ninguém quer essa promessa. Então, estão enganando vocês. Olha que Paulo maravilhoso. Ele não vai enganar o jovem Timóteo. Vai dizer: você vai sofrer perseguições por esse Cristo que você tanto ama e prega. Mas não esqueça que Deus não te deu espírito de medo, mas de fortaleza, de força, de força. Será que se eu usar essa palavra de hoje aqui, ó, em grandes igrejas, será que o número de seguidores de Cristo ia aumentar ou diminuir? Pregar o quê? Querem viver para Cristo? Vocês querem? Vocês vão ser perseguidos. A maioria, ó. Então Paulo não vai mentir para Timóteo. Com Paulo não tem mentido no Evangelho. Paulo, ele ama Timóteo. E por amar vai pregar a verdade. Quem ama prega a verdade para você. Você gostando ou não. Você achando ruim comigo ou não. Então Paulo vai falar a verdade para Timóteo. 2 Timóteo, estou acabando já, tá? 4:1. 1 e 2. Conjuro-te, pois diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, insista, a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exorte com toda a longanimidade e doutrina, porque virá um tempo que não sofrerão essa doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, ou comichão, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Diga amém por isso. Paulo, como testemunha, vai usar Deus e Jesus Cristo, que ele instruiu Timóteo, que ele deve pregar a palavra. Olha só, Paulo está partindo, a sua hora é chegada. Ele vai se preocupar em quê? Timóteo, prega a palavra, prega a mensagem de Cristo, porque Paulo sabia: anátema seja, amaldiçoado seja quem pregar outro evangelho. Ai de mim, amado, se eu pregar outro evangelho, amaldiçoado eu sou por pregar outro evangelho. Então Timóteo ouve isso de Paulo: pregue a palavra. Porque Paulo sabia: o que os cristãos precisam para andar e caminhar é a palavra. O que eu preciso para caminhar, meu irmão, é a palavra de Deus. Eu amo louvar a Deus, tá? Amo tocar, amo ministrar, mas o que faz eu permanecer é a palavra. É por isso que eu digo:
Os que não leem, logo mais vão pular fora. Os que não leem as Escrituras, logo mais vão sair fora, vão pular do barco. Então, o Evangelho é tudo que a igreja precisa. O Evangelho é tudo que você precisa. Não fique firmando a sua vida em louvores. Louvor é bom sim, mas o mais importante é a palavra de Deus. Eu ouço louvor o dia inteiro, mas reconheço que o que mantenha de pé é a palavra. O que eu preciso é do Evangelho para a conversão de qualquer homem. O Evangelho tem que se voltar a pregar nas igrejas. Amados, olha que vergonha isso, Paulinha, que eu falei agora. O Evangelho é para voltar a ser pregado. Nunca era para parar de pregar o Evangelho. Nunca era para ter parado. Entendeu, Pai? Sempre para estar pregando o Evangelho. Mas Paulo fala o quê? Prega a palavra. Porque vai chegar um tempo, e já chegou para mim, que as pessoas vão se desviar da verdade, dando ouvido a doutrinas falsas, a falsos ensinos. Eles vão ouvir o Evangelho, e como tendo coceira nos ouvidos, não vão suportar ouvir o Evangelho. Lembra, Paulo foi rejeitado por ouvir o Evangelho? Lembra? O ensino foi rejeitado. Eles vão rejeitar, vão procurar para si doutores, mestres, que pregam aquilo que eles querem ouvir, aquilo que vão alimentar o seu ego e as suas vontades. Mas você, Timóteo, prega a palavra. Em outras palavras, pastor Érico, fulano de tal pode pregar a mentira, tá? Mas você prega a palavra. Madalena, você prega a palavra. Júnior, prega a palavra. Porque o Evangelho é tudo que precisamos. Capítulo 4, versículo 10. 4, 10 ao 14. Estou acabando já, vamos lá. 4, 10. Porque Demas fez o quê? Me desamparou, me abandonou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze comigo, porque me é muito útil para o ministério. Também Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Diga amém por isso. Olha para mim aqui. Versículo 10, só o começo. Porque Demas me desamparou. 16 agora. 16. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes todos me desampararam. Que isto lhes não seja imputado. Paulo ajudou muitas pessoas? Sim ou não? Paulo foi amigo de muitos. Agora vai encontrar seus últimos dias como? Sozinho. Solidão. Já reparou que isso é verdade em nossas vidas? Eu antes tinha muitos amigos, inúmeros. Também, pastor, tinha um monte de amigos. Quantos, né? Quantos amigos, quantas pessoas estavam do nosso lado antes. Só que o Evangelho tirou eles do meu caminho. Muitas vezes, olha o que eu vou te falar. Paulo perdeu vários amigos, mas ganhou um amigo melhor. Lá em João fala assim, eu não chamarei vocês de servos, mas de amigos. Paulo perdeu vários amigos, mas ganhou um amigo melhor que todos, chamado Jesus Cristo. Pode aplaudir o Senhor. Você vê foto minha antiga, eu era rodeado de pessoas. Você não tem noção quantas pessoas estavam do meu lado. Quantas pessoas estavam do meu lado. Hoje me encontro, bem dizer, sozinho. Perdi vários amigos.
mas ganhei um amigo maior, chamado Jesus Cristo. Timóteo, você está pronto para enfrentar a solidão também? Olha o que o Evangelho traz. Está pronto para enfrentar a solidão? Para perder vários amigos? Por aquilo que você crê e acredita? Está pronto para perder namorado? Para perder amigos por isso? Você quer esse Evangelho ainda para você? Você deseja ele ainda? Seu coração arde por ele? 4,14, estou acabando, vamos lá. 4,14. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Diga amém por isso. Olha para mim aqui. Este homem, Alexandre, ele era um grande cooperador do Evangelho. Estudiosos falam que ele era um obreiro da causa do Senhor. Ele fazia a obra do Senhor, colaborou com Paulo. Só que agora ele se levanta contra Paulo. Agora este homem vai causar vários males para Paulo. Aquele que era útil para Paulo, agora é um inútil para Paulo. Alguns falam que quando Paulo foi para ser condenado na Roma, quem estava lá para condenar Paulo também? Alexandre. Este homem que antes era obreiro da casa do Senhor. Repare o que aqueles que se desviaram fazem. Aquele homem que era obreiro da casa do Senhor agora se levanta contra Paulo, traindo Paulo. Timóteo, eu fui traído. Está entendendo ou não? Timóteo, eu fui traído. Se eu fui, você também vai ser. Olha Paulo preparando Timóteo. Paulo não esconde nada. Paulo está preocupado em mostrar para Timóteo o que é seguir a Cristo, o que ele vai passar por seguir a Cristo. Está pronto, amado, para ser traído por alguém? Alguém atraiu você no ministério? Alguém que você confiou traiu sua confiança? Sim ou não? Sim. Comigo nem fale. Quantos que eu ensinei, eu amei, eu abracei, hoje não olham para minha cara, nem falam comigo mais. Você está pronto para esse Evangelho? Você está pronto para viver isso? A sofrer traições por amor a Cristo? Escuta, Cristo foi traído, não foi? Paulo foi traído por Alexandre. Timóteo, se prepare, pois você também será traído. Mas não esqueça, 1 Timóteo, 2 Timóteo 1,7, Deus não te deu espírito de medo, mas de fortaleza. Este homem cuspiu no prato que comeu. A traição é inevitável, viu, pastor Érico? Já pensou em chegar assim, pastor, quer ser pastor aqui? Quero, vão te trair, vão se opor contra você. Então não quero ser pastor, então não é o seu chamado. 4,16. Ninguém me assistiu na minha defesa. Na minha primeira defesa, antes todos me desampararam, que isto não seja imputado. Olha agora, mas o Senhor assistiu-me e me fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Olha para mim aqui, olha o ensinamento, para mim esse é um dos maiores que tem agora. Timóteo, eu fui traído, também pode ser, é inevitável. Se oporam contra mim, eu fui preso pelo Evangelho, eu sofri naufrágios, sofri chibatadas por amor ao Evangelho, sofri inúmeras perseguições, todos me deixaram, todos me abandonaram, mas aprenda uma coisa, todos podem te deixar, Timóteo, mas Deus não. Timóteo,
Todos podem deixar você, mas aprenda uma coisa: Deus não me deixou, Timóteo. Deus não me desamparou. Na minha primeira defesa, ninguém me assistiu. Não havia ninguém comigo me assistindo, me fortalecendo. Mas escuta uma coisa: mas Deus assistiu-me, Deus me amparou, me fortaleceu. Em outras palavras, Timóteo, assim como foi comigo, vão te abandonar, vão te deixar, mas a chance, a probabilidade de Deus te deixar, Timóteo, é zero. É tudo que eu preciso para prosseguir. É tudo que eu preciso. Terminando agora, capítulo 4. Agora eu termino. No 19 aí. Tem algum tema no seu ou não? Qual que é o tema aí? Como que é? Saudações, né? Obrigado, é isso mesmo. Saudações de quem? De Paulo. Leia comigo. 19. Sauda a Priscila e Áquila e a casa de Onesífero. Erasto ficou em Corinto e deixei Trófimo doente em Mileto. 21. Procura vir antes do inverno. Eubulo e Pudente e Lino e Cláudia e todos os irmãos te saudam. O Senhor Jesus Cristo seja com o teu espírito. A graça seja convosco. Amém. Meus amados, quando eu entendi isso, eu fiquei doido da cabeça. Agora eu termino aqui, tá? Acabou de ler, acabou. Olha para mim aqui. Você vai ler esse versículo, que você leu agora, já leu? Você vai unir ele a esse capítulo. Abra comigo aí. 2 Coríntios. (11). 2 Coríntios 11. Você vai entender o porquê eu li aquele versículo e estou lendo esse agora. 11. 2 Coríntios 11, 23 ao 28. São ministros de Cristo? Fala como fora de mim. Eu ainda mais em trabalhos, muito mais em açoites, mais do que eles em prisões, muito mais em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. 26. Em viagens, muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez, além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Meu irmão, você vai entender porque eu li esses dois. Saulo vai findar ali em Timóteo. Saudações final. Paulo está grato. Escuta, Paulo está grato por tudo. Vai saudar os irmãos que colaboraram e ali Paulo vai morrer. Você leu aqui no 2 Coríntios os sofrimentos de Paulo, certo? Foi muitos, não foi? Repara que Paulo sofreu demais. Paulo sofreu muito mais do que nós aqui unidos. Se unir o meu sofrimento com todos de vocês, Paulo sofreu muito mais do que nós. Mas Paulo vai terminar os seus dias sem nenhuma mágoa no coração, sem nenhuma amargura com a vida. Paulo vai, pelo contrário, ele vai saudar as pessoas.
Eu vejo Paulo aqui terminando os seus dias, mesmo sofrendo na vida como ele sofreu, sem nenhuma amargura da vida. Repare que nós sofremos muito menos e olhamos para a nossa vida com amargura. Nós somos amargos. Olhamos para a vida como se a vida fosse a pior do mundo. Você olha para a sua vida como se sua vida fosse a pior de todas. Paulo dá uma grande lição para Timóteo e para mim. Qual que é a lição? Por mais que eu sofra, a vida é bela, a vida não é amarga. Quem tem Cristo, a vida não é amarga. Por mais que eu sofra pelo Evangelho, por mais que prisões venham a ocorrer, por mais que Paulo apanhou, sofreu naufrágios, foi apedrejado, sofreu fome, sofreu nudez, Paulo tinha tudo para ter um final amargurado. Olha só, eu já estou velho, vou morrer aqui com a cabeça decapitada. Olha para mim, não tenho uma roupa, estou no presídio, passando frio, passando fome, sozinho, abandonado. Olha como estou, cadê meus amigos? Pelo contrário, Paulo vai estar grato com a sua vida. Paulo não tem nenhuma amargura no coração. Amados, você que está aqui nessa noite, você que está aqui hoje, para que tanta amargura na sua vida? Para que reclamar tanto da sua vida? Paulo termina os seus dias saudando os irmãos com gratidão por ter vivido por Cristo e sofrido por Cristo. Aí nós estamos aqui, com bem menos problema. Vida, céus, quanta luta, quanto problema, quanta traição na minha vida. Eu estava assim um tempo atrás, eu estava assim, mas Deus mostrou, olha, Paulo, não há nenhuma amargura no coração dele, pelo contrário, ele vai se despedir da vida, agradecendo a vida, os irmãos que colaboraram com ele, e a Deus Pai por ter preservado ele. Paulo foi marcado com as chibatadas, mas Paulo perseverou, porque um dia Paulo ouviu de Cristo assim: Paulo, a minha graça te basta. Paulo entendeu o que quer dizer isso. Por isso que Paulo suportou tudo por amor a Cristo. Então, amados, pegue essa mensagem para você. Tira a amargura da sua vida, tira a amargura daí. Eu sei disso. Entrou aqui hoje pessoas amarguradas. Olha a minha vida, nada dá certo. Olha só, porque eu nasci? Para que eu nasci? Paulo não carrega nenhum tipo de amargura. Então esse é Paulo, findando os seus dias. Pode aplaudir o Senhor. Paulo, eu quero focar nisso, que eu achei muito lindo. Paulo findando os seus dias, sem nenhuma mágoa no coração, sem nenhum rancor, sem reclamar, porque tanto sofreu por amor a Cristo. Amém? Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez agora, pode aplaudir.